Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser de revisão, então eu selecionei trechos do nosso livro de ciências, né? O Inovar, Ciências da Natureza, de Lopes e Aldino, da editora Saraiva. E eu vou fazer uma leitura dinâmica, tá? E para tentar explicar para vocês melhor sobre o conteúdo. Tá, então estamos estudando sobre o ar. Mas o que existe no ar, né? O ar a gente sabe que ocupa espaço. Um exemplo, a gente enchendo um balão. Ele ocupa um espaço, né? Mas quais são os principais gases presentes no ar? Temos aqui esse gráfico, tá? Mostrando que a maior parte é o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, então, ocupa 78% da composição do ar, né? Do ar que a gente fala na troposfera, que é a parte onde está mais presente esses gases mais presentes de nós, né? Esses gases que a gente respira. Então, a maior parte deles é o gás nitrogênio. 78% desse ar é nitrogênio. E o nitrogênio, ele está presente no nosso corpo, nos seres vivos. Então, o nitrogênio, ele está presente nas proteínas e dentro do nosso material genético, no núcleo das nossas células, o nosso material genético é feito também, ele é composto também por nitrogênio. Esse nitrogênio a gente absorve através da nossa alimentação. Então, se a gente se alimenta de carne, né, proteínas, então a gente está se alimentando do nitrogênio, ou se, né, das plantas também, que tem proteína também nas plantas. Para quem é vegetariano, né, também consome proteínas através das plantas. E as plantas, elas absorvem o nitrogênio com a ajuda de micro-organismos, que são fixadores de nitrogênio, e a planta daí absorve esse nitrogênio. O gás oxigênio, ele representa então 21% desses gases. O gás oxigênio, ele é produzido a partir da fotossíntese das plantas, né? As plantas que com o sol, né? A presença do sol, a presença do gás carbônico, a presença da água, produz sua própria energia, né? Produz a sua glicose, a energia dela mesma, e, né, produz a sua estrutura, que vai servir de alimento para os animais consumidores dela, né? Como nós. E também produz o oxigênio, tá? Então, o gás oxigênio, ele provém, então, através da fotossíntese das plantas, e ele também é muito importante para a combustão. Sem oxigênio, não existe a combustão, que é a queima, tá? Então, se a gente fizer aquele experimento da vela também, né, acender uma vela e colocar um copo em cima, a gente vai perceber que no momento em que falta oxigênio dentro daquele copo, a vela vai apagar. E também temos outros tipos de gases, que são a minoria. Tem vapor de água, né, também presente nesse ar, que isso determina, então, se o vapor da água, quando está úmido, né, o clima está úmido ou está seco. Então, os gases nobres, eles representam 1%, né, junto com o vapor de água, e eles são a minoria dos gases. Eles não se ligam a nenhum outro tipo de gás, tá? E eles são importantes para fabricação, por exemplo, de lâmpadas, de alguns equipamentos médicos também. Então, para que a indústria, tá, funcione, os veículos funcionem, para muitas vezes produzir energia elétrica, precisa ser feita uma reação de combustão, que é uma queima, tá? E se utiliza
combustíveis fósseis para realizar essa queima, essa combustão, tá? Por exemplo, existem os derivados de petróleo, os combustíveis fósseis derivados do petróleo, que é a gasolina, óleo diesel, gás natural, ou o carvão e carvão, o carvão mineral, tá? Essa combustão é uma reação, tá, entre um combustível e o gás oxigênio. E o resultado dessa combustão, tá, é o gás carbônico e a água. Porém, não somente o gás carbônico é liberado, tá? Com a queima de combustíveis como a gasolina, o óleo diesel e o carvão, também há a liberação de outros gases, como o monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos gasosos, além de partículas sólidas, que é poeira, tá? E essa queima, ela iniciou para, né, a produção de energia e para as indústrias funcionarem, começou lá na Revolução Industrial, no século XIX, tá? E desde lá, cientistas percebem que houve um aumento na quantidade desses gases poluentes que contribuem para o aquecimento global. Não só o aquecimento global, né, gente? Também contribui para chuvas ácidas, para a presença de chuvas ácidas em locais muito poluídos, e essas chuvas ácidas acabam prejudicando áreas florestais, animais, né? Todos os seres vivos que vivem ali, que sofrem com a alteração da acidez no ambiente, tá? Também a descarga dos carros com monóxido de carbono, tá? Que ele não tem cheiro, ele pode fazer mal, pode levar à asfixia, né, da pessoa. Então, em locais fechados é muito perigoso o monóxido de carbono. O gás carbônico, né, como eu falei, também ele é um gás que contribui para o efeito estufa, e o nível de gás carbônico após a Revolução Industrial começou a subir consideravelmente, por isso o aquecimento global, tá? O efeito estufa, ele é natural, ele serve para, né, sem o efeito estufa não haveria vida, né? Então precisa ter um calor na nossa atmosfera para não ter um frio muito grande, né? Para ter um equilíbrio na temperatura e ter vida, né? Só que o aumento do gás carbônico na atmosfera, um aumento considerável, tá elevando ainda mais a temperatura, mais do que alguns seres vivos conseguem suportar, né? Tá, falei do dióxido de enxofre, que provoca as chuvas ácidas. E o dióxido de nitrogênio, que contribui para a chuva ácida também. E o ozônio. O ozônio, então, ele contribui para o efeito estufa, tá? Aqui na troposfera. Porém, tá? Mais de 15 quilômetros acima, ele é importante, porque lá está a camada de ozônio. E a camada de ozônio, ela filtra os raios solares. Tudo isso, pessoal, pode afetar a nossa saúde, tá? E uma questão, tá, que é muito importante, cada vez existem mais casos, são as reações alérgicas. Então, quando a gente é exposto a certas substâncias, né, como a poluição, também, né, com essas partículas de poluição, com pelos de animais, com esporos de fungos, poeira, ácaros, fumaças, são alergênicos, então são causadores de alergia.
e está presente no ar e atinge as nossas vias respiratórias. O corpo humano, ele tem defesas, tá, contra certos materiais estranhos que entram no organismo. Só que as pessoas alérgicas, elas têm essas reações de defesa muito exageradas. Algumas pessoas são mais alérgicas, outras pessoas são menos alérgicas. Então, pode causar rinite, que é a inflamação no nariz. Então, a rinite, que pode dar coriza, né, que sai aquela aguinha do nariz, coceira, fica inchado, com dificuldade de respirar, deita no travesseiro, a cabeça no travesseiro, parece que tranca na hora de dormir. Isso pode evoluir se não for tratado, pode virar uma sinusite, que é inflamação nos seios da face, daí começa a doer aqui na cabeça, nos seios da face, bem nessa, né? Começa a pesar, nariz trancado. E em alguns casos pode levar até a asma. Tá? A asma também é quando as vias respiratórias que conduzem o ar até os pulmões, elas ficam bloqueadas. E aí a pessoa fica com dificuldade de respirar, tá? Então seria isso, pessoal, tá? Foi um aparato geral do que a gente trabalhou, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, certo? Até mais. Tchau, tchau.